A minha mãe respirou fundo, falou para eu ter calma e pediu para que meu pai levasse eu e ela na casa da mãe dela, na casa da minha avó. E pediu para que deixasse a gente lá. Chegou lá, a minha mãe contou para o meu avô e para minha avó o que tinha acontecido. Os meus avós ficaram desesperados e decidimos que iríamos para a delegacia. O meu avô decidiu ligar para o meu pai e inventar que um ladrão tinha tentado entrar na casa deles para o meu pai ir até a delegacia. E assim aconteceu. Quando chegou lá, que começaram todos aqueles questionamentos, toda aquela loucura, foi uma bagunça, foi uma loucura. O meu pai virou pro policial e disse pro policial assim: você vai mesmo acreditar nessa garota? Você sabe que crianças mentem. E eu nunca vou esquecer isso. Ele olhar pro policial na minha frente e falar que eu tava mentindo, sendo que lá no fundo ele sabe que eu não estava mentindo. Meu avô depois foi questionar ele no estacionamento da delegacia. Foi perguntar se ele realmente estava tentando fazer coisa oral em mim. E ele olhou pra cara do meu avô e disse, rindo, tá? O senhor deve estar assistindo muito filme, né? Aquilo ali fez ele se entregar. Meu avô não era de assistir filmes de crianças com adultos e aquilo era bem nojento. Então ali era como se ele estivesse se entregando. É como se realmente tivéssemos certo que ele tinha essa maldade. Depois de todas as denúncias e tudo o que aconteceu, os meus pais separaram, nós fomos morar com os meus avós e eu fiquei sabendo que meu pai teve uma fiança paga pelo pai dele, então ele não foi preso e nem culpado por nada que aconteceu. E com o passar do tempo, ele continuava vindo até minha casa por conta do meu irmão, né? Então, porque no meio desse tempo teve meu irmão. E eu comecei a sentir como meu pai me tratava diferente. Meu pai me tratava mal. Ele era grosso comigo, ele era agressivo comigo, ele era legal com meu irmão, carinhoso com meu irmão. Eu, por mais que eu tivesse 8 anos de idade, eu ainda perguntava pra minha mãe cadê o meu pai. Ainda perguntava pra minha mãe se meu pai ia lá ver a gente. Um dia o meu pai me deu um tapa porque eu perguntei pra ele se eu podia ir com ele no lugar que ele estava indo, que era o mercado. Porque eu era só uma criança, eu não sabia a gravidade de tudo que tinha acontecido. Mas a culpa não era minha, era dele. Mas por muito tempo eu pensava que a culpa era minha sim, sabe? Ficava aquele sentimento dentro de mim. O tempo foi passando e eu fui percebendo como ele me humilhava, como ele me maltratava, como ele era grosso comigo. Mas sabe qual foi a pior parte, de verdade, de toda essa história? Foi quando a minha mãe decidiu voltar com ele. A minha mãe voltou com o meu pai. Eu já estava um pouquinho maior, eu já estava ali com uns 12 anos de idade. Ela acreditou que ele mudou, eu não. Ele sempre me agrediu durante esse tempo separado, né? Que eu tava contando pra vocês. Mas quando ele voltou com a minha mãe, eu comecei a perceber, um dia, um olhar enquanto eu tava vestindo roupa, que eu tava trocando de roupa na janela do quarto. E eu pensei que poderia ser o meu irmão. Mas, na verdade, era ele. Porque quando eu vi e eu gritei, quem tá aí? Ele respondeu, não fala nada pra sua mãe. Quando ele falou essa frase, não fala nada pra sua mãe, é como se tudo aquilo que eu vivi na minha infância tivesse voltado à tona e me dado uma paulada. Eu me senti tão mal, tudo voltou, todas as vezes que ele falava pra eu não contar, todas as ameaças, todos os dias que ele me abusava, que ele mostrava o corpo dele, que ele tentava me tocar, que ele me manipulava, que não era pra eu contar pra minha mãe. Aquilo veio um eco tão fundo dentro da minha mente que eu falei, meu Deus, realmente era esse cara que tava fazendo tudo. Eu não era só uma criança, uma idiota que viu coisas ou que pensou que viu coisas, realmente coisas aconteceram. É verdade, eu já não sou mais uma criança, 12 anos, né? Eu já estava entendendo um pouco melhor o que estava acontecendo. Então eu entendi que realmente com 6 anos eu passei por muitas coisas. E eu fiquei tão abalada que eu liguei para minha mãe e contei para ela o que tinha acontecido. Contei que ele estava me vendo tomar banho. E ali naquele momento, minha mãe disse para eu ter calma e começou a ligar para minha avó perguntando se tinha alguma casa para alugar ali do lado da casa da minha avó, que nós nos mudaríamos. Mas assim que ela chegou, eles começaram a conversar e nada durou, sabe? Não mudou nada, continua a mesma coisa. E o pior é que ele me buscava na escola. E vocês não estão entendendo. Todos os dias eu orava pra Deus para, por favor, pra minha mãe estar dentro do carro com ele, porque quando minha mãe não estava no carro com ele, era uma perturbação.
Ele ficava enchendo meu saco. Ele ficava falando coisas pra mim sobre o meu corpo, sobre mim, sobre a minha aparência, sabe? Ficava me perturbando, ficava tentando passar a mão em mim, ficava falando sobre, sabe? Sobre coisas íntimas, sobre coisas pornográficas. E aquilo era uma pressão psicológica muito forte. Só que naquela altura do campeonato, eu já não tinha mais como contar pra minha mãe. Porque eu já tinha falado pra ela 2 vezes o que tinha acontecido e ela não tinha feito nada. Então eu me vi totalmente sem saída. Eu não sabia pra onde correr, sabe? Mas aquilo foi me perturbando de uma forma. Aquilo foi me enchendo, sabe? Eu fui ficando extremamente cansada de todo aquele abuso psicológico, de toda aquela pressão que eu tava sofrendo. Todos os dias eu orava e pedia pra Deus pra, por favor, me tirar daquela vida, sabe? Enfim. Acontece que hoje eu tenho 20 anos de idade e eu ainda moro com esse agressor. Eu ainda moro com os meus pais. Meu pai nunca mais me tocou, desde que eu comecei a namorar. E o meu namorado, ele é um cara incrível. Hoje, a gente tem uma vida muito boa. Eu consegui contar pra ele tudo que o meu pai me fez e ele conseguiu me abraçar, ele conseguiu me ouvir, ele conseguiu me proteger. E ele odeia o meu namorado. Ele fala que o meu namorado é preguiçoso, que o meu namorado não presta, que o meu namorado usa droga, que o meu namorado é vagabundo, mas tudo isso porque todas as vezes que ele me humilha ou que ele já tentou me agredir, o meu namorado me defende. Atualmente a gente tá terminando. Detalhe, eu faço faculdade e eu faço federal, eu estudo numa faculdade pública. Eles não têm nem gasto comigo. Eu nunca mereci isso. Eu nunca fui uma menina que dei trabalho na escola, que dei trabalho com o namorado, que dei trabalho em casa. Sempre fui uma menina boa, uma menina certa. Sabe? Muitas vezes eu fico magoada com a minha mãe. Porque por mais que todas as brigas que tem com meu pai, ela sempre me defendeu, às vezes eu fico com raiva dela porque eu sinto que ela é cúmplice. Porque de verdade eu fico me perguntando se eu aceitaria voltar para uma relação sabendo que o cara tinha feito o que fez com a minha filha. Eu não teria aceitado, eu não teria voltado. Eu não teria colocado minha filha nessa situação. Então me dói olhar para minha mãe, mas eu vejo que ela também é coitada. Que ela depende dele, que ela não tem para onde ir. Então hoje eu tô estudando, eu tô namorando e eu tenho fé que toda essa humilhação, esse desprezo, essa incapacidade que ele coloca sobre mim vai ser superada e vai ser vencida da melhor forma. Porque eu não vou abaixar minha cabeça. Eu vou me formar, eu vou ser uma profissional de sucesso. Eu não vou sair correndo de casa, não vou me casar por desespero e nem vou aceitar qualquer emprego, viver em qualquer situação para fugir da minha realidade. Eu encaro a minha realidade, né? Com muita necessidade de fazer psicóloga no futuro, mas acreditando que assim que eu me formar, eu vou conquistar toda a minha liberdade financeira, sair de casa para assim eu nunca mais ter que suportar esse homem na minha